Bom, boa noite. Sou Robson Vitorino e tenho a honra de estar aqui hoje para o quarto encontro dessa nova edição do Escritor na Biblioteca. O projeto começou nos anos 80, quando trouxe a Mário de Andrade nomes como Ferreira Goulart, Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz e Fernando Sabino. Os áudios dessas conversas são depois guardados no acervo permanente da biblioteca. Hoje, eu e a escritora e artista plástica Adriane Mitz iremos conversar com Raimundo Carreiro. Ao final, vocês podem fazer a pergunta por escrito. Basta levantar a mão para o Tiago, que ele pode entregar um papel para vocês. E, em seguida, o Carreiro vai autografar aqui no piso térreo o seu mais novo romance, Colégio de Freiras. E sobre esse espaço onde a gente está aqui, eu gostaria de dizer que os móveis dessa sala foram gentilmente emprestados pelo Teatro Municipal e fizeram parte da ópera O Barbeiro de Sevilha. Agora eu vou fazer uma breve apresentação do Carreiro. Raimundo Carreiro nasceu em Salgueiro, no sertão pernambucano, e é o 10º entre 12 irmãos. Ele se revela um leitor muito cedo, ao descobrir ainda na infância que debaixo do balcão da loja de roupas e chapéus de seu pai estavam diversos livros, sobretudo de teatro. Na época, um de seus irmãos estudava dramaturgia e era artista de circo. Entre as suas leituras de formação estão Shakespeare, Ibsen e Bernard Shaw. Carreiro, então, se apaixona pelo teatro e, nas décadas de 60 e 70, escreve a peça As Aventuras de Paulinho, em coautoria com José Araújo Neto, e dirige Mania de Grandeza. Também muito cedo vive o fascínio pela música. Ele toca requinta, clarinete e sax. Funda os conjuntos musicais Os Cometas e Os Tártaros. Com este último, além de tocar em festas e bailes, se apresenta em emissoras de rádio e TV. Na década de 70, escreve e dirige Anticrime, sua última peça de teatro. Um pouco antes, em 68, abre-se, enfim, o caminho para o romancista. Carreiro escreve vários livros que não chegam a ser publicados e que ele virá a chamar de exercícios. Em 75, ele lança a História de Bernardo da Soledade, a Tigre do Sertão, e obtém reconhecimento nacional. Tem, então, 28 anos. Lá se vão, portanto, 50 anos de criação literária, tempo em que publica mais de 10 livros, entre os quais A Dupla Face do Baralho, Maçã Agreste, Somos Pedras que se Consomem, Minha Alma Irmã de Deus e Tangolomango. Trata-se de uma obra consagrada que recebeu os principais prêmios no Brasil. Machado de Assis, Jabuti, Prêmio São Paulo de Literatura, entre outros. E com o tempo passa a ser indicada aos estudantes nos cursos preparatórios para o vestibular e nas universidades. Em 2005, Carreiro torna-se membro da Academia Pernambucana de Letras. O reconhecimento também vem com uma ampla celebração dos conterrâneos aos seus 70 anos. Carreiro recebe homenagens, é tema de uma exposição e lança a belíssima tetralogia Condenados à Vida, em 2018. É o merecido reconhecimento à jornada de um grande escritor brasileiro. Em paralelo à sua atividade como escritor, Carreiro dedica muitos anos ao jornalismo, sobretudo no Diário de Pernambuco, onde chega a ser chefe e secretário de redação. Também se engaja no movimento armorial, fundado pelo escritor pernambucano Ariano Suassuna, ocupa cargos públicos e nunca abandona o saxofone. Nas últimas décadas, mantém uma oficina literária por onde já passaram centenas de alunos. Mas, bem, dito isso, os leitores de Carreiro sabemos quão desafiadora é a sua obra. Aqui eu tomo a liberdade de ler um trechinho do ensaio do crítico José Castelo que abre a edição de Condenados à Vida. E, em seguida, a gente começa o papo com Carreiro. Não é fácil ler Carreiro, pois ele nos defronta com tudo o que temos de pior. Ergue a cauda de nossa empáfia e exibe sob ela uma alma sombria que se arrasta, que rasteja como uma serpente. Os tabus humanos se espatifam, as relações incestuosas, o gozo com a tortura alheia, a atração pelo mal, enfim, tudo o que temos de pior sai, de repente, à luz do sol. E aí, um pouco mais adiante, aí reside sua grandeza como escritor, a capacidade de destruir nossa zona de conforto, a imagem clássica e benigna de um leitor acomodado em sua poltrona sob uma luz acolhedora,
para nos alçar sem nenhuma piedade, mas também com intenso amor para além de nós mesmos. Carreiro, é uma honra estar aqui. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre o livro que você vai lançar aqui hoje. Por favor, nos conta um pouco do que trata Colégio de Freiras. Deixa eu ver se está funcionando. Primeiro, eu quero agradecer muito a presença de vocês, que são poucos, mas são importantes. São decisivos e definitivos para a continuidade da minha obra. À minha esquerda, eu vejo um amigo meu do Recife, uma pessoa que me deu a alegria da companhia e da amizade durante algum tempo, e, de repente, como disse Samuel outro dia, adentrou a este recinto. Como dizem locutores esportivos a respeito de futebol. Eu nunca vi um povo de uma linguagem tão arcaica, né? Esse adentrar o recinto é uma coisa incrível, né? Mas tudo bem. É assim que ele fala, vamos respeitar. Meu amigo Robson, minha amiga Adriana, eu quero dizer que é realmente importante para mim esse encontro com vocês, onde eu posso repassar algumas ideias da minha obra e, principalmente, o fundamento. E começando justamente por Colégio de Freiras, que é importantíssimo para a minha obra, porque é o resultado também de uma enfermidade física e de uma lembrança mórbida do passado e da vida que eu levei, que eu vivi e que eu levei durante muito tempo. Colégio de Freiras nasceu de um assunto, de um tema que é intrigante, não é tratado pela literatura brasileira. Talvez porque a literatura brasileira seja muito machista. Não tem, apesar dos exemplos de boas e grandes personagens, são quase sempre co-protagonistas, nunca protagonistas. Embora Raquel de Queiroz tenha dado voz à mulher nordestina, já em O 15, a personagem central, Conceição, tem uma participação definitiva. Então, de repente, eu me toquei por um assunto, por esse tema, que foi muito doloroso. É, para mim, doloroso, porque é sempre observar como a sociedade brasileira tratou a mulher em seus diversos aspectos, principalmente em relação à sexualidade. A mulher brasileira sempre teve dois caminhos, se se pode chamar de caminho, horríveis e dolorosos. Ao perder a virgindade, que era uma coisa que nem se imaginava, ela tinha a possibilidade de ir para um convento e ficar lá a vida inteira, ou ir para um presídio. No Recife ainda hoje existe o presídio do Bom Pastor. Eu fui, então, a partir de uma confissão de uma aluna minha, de uma revelação de uma amiga minha, ela me disse assim: olha, eu tenho uma personagem aí, aluna, que passou 30 anos presa porque perdeu a virgindade. 30 anos presa, sem direito a nenhuma defesa e sem nenhuma acusação e nenhum processo formal. O fato de perder a virgindade era suficiente para que a mulher deixasse, vamos dizer assim, de existir. A sociedade não só rejeitava, prendia e escondia. Aí eu conversando com ela depois, percebi que era um tema que ela não ia tratar na obra dela. Até porque era iniciante e não queria aquilo. Aliás, que também as mulheres brasileiras também foram muito culpadas por esse silêncio, porque também nunca trataram nas suas obras. Nunca trataram nas suas obras. Então, eu resolvi escrever sobre esse tema, porque também na minha casa, que é uma casa imensa, quando eu digo casa, eu digo a família que vem lá do Ceará, do tronco do Ceará, e deve ter havido, ninguém nunca me falou, mas eu acredito que também deve ter havido episódio desse porte. As mulheres eram levadas pelo pai. O pai levava ou para o presídio ou para aquilo que se chamava de zona. É tanto que o livro que estamos lançando hoje começa com uma dolorosíssima cena em que o pai leva a filha para ser puta. Não quer ela em casa, mas também não quer ela nem no convívio da sociedade.
entrega a ela uma cafetina para que ela seja puta, porque não merece. Para onde é que eu vou, meu pai? Se você vai para o lugar que você mais gosta, que era o cabaré. Carreiro, das homenagens que você presta nesse livro, eu vi hoje que você tem algumas delas, uma um escritor e outra uma figura muito importante para a nossa história atual. Acho que seria interessante você falar sobre as duas. São feitas várias homenagens, duas delas a pessoas notáveis. Uma, Lima Barreto, que foi o silenciado vivo. O Lima Barreto foi morto em vida, foi preso em hospícios e ficou muitos anos da vida dele sem direito sequer a escrever, pelo simples fato de ser homossexual e de ser alcoólatra. Então, resolvi homenageá-lo também nesse livro, devido ao tema. E a outra é Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro, pelo fato de ser mulher, ser muito forte e gay. Isso é para você ver como os tempos não mudam quase nada nessa trajetória inteira que nós temos pela frente. Então, essas são duas pessoas que eu considero importantes para homenagear nesse instante histórico em que nós estamos no embate entre a democracia e a quase-democracia. Se é que existe a democracia, que é doloroso isso, pensar que existe uma democracia como uma quase gravidez. Não é verdade? Mas vamos. Então, mas o material que eu disponho para lutar contra essa situação é escrever. E escrever cada vez mais. É tanto que tem uma personagem no romance que grita na rua para uma amiga dela: Isabel, ô Isabel, traz aí um poema para defender o mundo. Porque Isabel é poeta. E, por acaso, dentro do livro, ela é uma negra. E a amiga dela diz: olha, não tem poeta branca nem poeta negra, tem poeta. Agora, o caminho que ele vai traçar é outra coisa. E ela vai lentamente se desmontando psicologicamente, e no fim do livro, ela já não diz mais: me traga aí um poema para defender o mundo. Ô Isabel, me traga aí um verso para defender o mundo. Um verso já defende o mundo. Entendeu? Então, veja bem. Agora, ao mesmo tempo, esse colégio de freira é interessante porque não é um colégio de freira, é um bordel, que eu também conheci no Recife, um bordel chamado Colégio de Freira. A mãe pergunta: minha filha, para onde é que você vai? Eu vou para o colégio. Está ótimo. Então, vá, minha filha. Cheguei antes de meia-noite. Meia-noite começava a festa, né? Cheguei antes de meia-noite. Então, é assim. Eu escrevi o livro, porque quando eu escrevo, é sempre bom esclarecer isso. Eu não escrevo uma história, eu escrevo um tema. Eu vou buscar a escatologia do tema. Por isso essa história de que a alma tem um peso importante na minha obra. O ser humano o ser humano é muito importante para tudo que eu faço na minha obra. Eu não posso escrever um romance para fazer graça, para contar uma piada. Eu tenho que ir buscar a escatologia do ser. O desespero do ser. Onde está a dor? Onde nasce a dor? A raiz da dor. Eu não quero escrever sobre a dor. Eu quero ser a dor. Entendeu? Por isso que eu não sei muito como é que as pessoas me leem, não. Porque me dá um desespero quando eu vejo uma pessoa lendo um livro meu. Meu Deus do céu, o que essa pessoa está pensando com esse livro? Então, se é jovem, eu entro em pânico. Eu já encontrei vários jovens com o meu livro e fico me perguntando: meu Deus do céu, o que é que está acontecendo no mundo que esse menino está por dentro, está na putaria, está lendo um livro meu? Tudo isso é muito inquietante. Tudo isso me mexe e me revolve completamente. Eu não sei escrever apenas por escrever. Desde o primeiro dia que eu comecei a escrever, eu dizia a mim mesmo, assim, menino de 8, 9 anos, eu quero revelar o mundo. Eu quero revelar o mundo. E não se revela o mundo com medo. Só se revela o mundo com muita agonia, com muita determinação. Um personagem meu, desculpa, Adriano, nunca é um personagem. Ele é uma metáfora em andamento. É o mundo se movendo. Aí. Eu só queria aproveitar um pouquinho esse gancho do que você começou a falar a respeito
dessa sua motivação para a escrita, né? De desenvolver esses temas, essas inquietudes. Tem uma frase no As Sementes do Sol, que assim, eu sou suspeita para falar porque, você sabe, eu adoro o seu trabalho. Mas essa frase eu acho genial. E eu queria perguntar se seria assim a frase que você diria aos seus leitores, que é assim, é que o Davino fala para o filho, né, para o Absalão: eu não lhe peço que compreenda, apenas ouça. Os redemoinhos da minha alma me apavoram. Você diria isso para o seu leitor? É mais ou menos por aí. E quando eu escrevi isso aí, eu tinha o quê? Eu tinha 20 anos, 22 anos. Você era muito jovem, né? Porque são os primeiros porque eu estava em livros. busca da minha obra. Mas tudo isso já me revolvia inteiramente. Tudo isso já me revolucionava completamente. Eu não nasci para escrever uma obra qualquer. Eu nasci para escrever uma obra que bote o punhal no peito do homem. Eu não quero fazer graça, não. Nem quero... Às vezes eu boto um palavrão, uma coisa ou outra. Eu tenho mau medo, eu fico zangado, irritado. Quando a pessoa lê algum... Por exemplo, eu vou revelar aqui a primeira frase desse meu livro, que quem lê começa a fazer graça e eu fico irritadíssimo. Mesmo que seja um amigo com ironia. A primeira frase é assim: combati Vânia no colégio de freiras quando era viúva ou puta, porque perdeu a virgindade. Não é porque o pai dela leva ela para a zona porque quer que ela seja puta. Olha, você perdeu a virgindade, então você quer ser puta, não vai ser puta. É uma coisa muito dolorosa. Isso não é uma brincadeira, nem uma pornografia. Não é. Por favor, quem lê, se alguém vai ler esse livro, por favor, leia considerando a gravidade daquela situação. Além do mais, depois dessa sua frase, que eu nem me lembrava, você anotou aí, eu fiquei tão preocupado agora. Como é que eu escrevi isso? Como é que eu escrevi isso, né? Eu costumo dizer que eu me espanto muito comigo. De vez em quando eu me tranco num lugar e vou ler. Se eu vou ler esse autor, que ninguém lê mesmo, eu vou me ler. Me sento e vou ler. E daí a pouco eu começo a questionar. Mas você tinha que escrever isso? Eu tinha um irmão, um dos irmãos do meio, porque lá em casa havia uma coisa religiosa muito forte, que era tão conservador, que meu irmão era juiz do tribunal eclesiástico. Agora, antes de morrer. Você tem uma ideia de como uma pessoa é tão ferozmente conservador. E brigava muito comigo. Só quando ele morreu foi que eu entendi por que ele brigava comigo. Porque ele não achava conveniente tratar desses temas. Eu acho que são temas decisivos e fundamentais para que as pessoas possam entender o que é a construção de uma obra literária e que peso tem isso. Isso foi ficando ainda mais tão cruel na minha vida depois desse AVC, que é um marco muito profundo, muito profundo. Eu ainda escrevi um livro sobre isso, chamado O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo, porque foi um momento também curioso na minha vida. Eu estava fazendo fisioterapia e tinha uma cuidadora. Daí a pouco eu pedi para ir no banheiro, voltei, e como vocês percebem, alguns momentos meu andar vai indo bem. Aí a fisioterapeuta disse: Raimundo, você está andando tão bem que nem parece um AVC. Aí a cuidadora, com uma espécie de inveja, assim, um vômito, ela disse assim: mas o senhor agora vai mudar de corpo. Aquilo doeu muito profundamente. Como se ela tivesse assim: que nada, o senhor agora é que vai adoecer. Que é verdade. Olha, tem sorte quem tem AVC e morre. Quem fica vivo, como da banda podre. Viu? Eu tenho 10 anos de fisioterapia. Eu trabalho imensamente para ficar bom. Mas você melhorou muito. Eu lembro, logo após o seu AVC, eu lhe encontrei lá em Arco Verde e você ainda estava bem debilitado, né? Exato. Vê-lo hoje, agora, desse jeito, é uma vitória. Você é uma pessoa muito forte. Muito forte. O povo tem mania de me achar forte. Eu sei que eu não sou assim, não. Eu sei que eu sou mais... Eu estou já chorando, eu sou mais forte, mais fraco do que forte. Não sou tão forte, não.
Mas a fraqueza da gente, muitas vezes, é a maior força. Porque assumir a própria fraqueza, para fazer isso, é preciso uma força muito grande. Uma outra coisa que eu fiz aqui minhas anotações, né? Você falou da religião, que era uma coisa muito forte na sua família. Toda a sua obra é muito carregada do sentido religioso, né? E mesmo de alguns conceitos católicos e tudo. Mas isso tudo não torna o trabalho um trabalho assim, como é que eu posso dizer? E nem feito para catequizar ou para fazer uma apologia. Não, a religião ela entra como mais um elemento de angústia, não é? E enriquece muito, dá muita força ao trabalho. Como é que você vê dentro do seu processo esse seu sentimento religioso? A religião é um peso muito forte na minha vida, do qual eu nem só não renuncio, como me orgulho dele, porque foi uma coisa muito passada por minha mãe. Minha mãe me deu 2 lições que eu nunca esqueci. E mamãe morreu quando eu tinha 10 anos. Desculpa, eu vou continuar. Mamãe me deu a primeira aula de socialismo da vida. Minha mãe, todo domingo, ela me pegava pelo braço: meu filho, vai tomar um banho que a gente vai visitar os pobres. Isso ela fazia todo domingo. E no plano religioso, ela me levou a frequentar a igreja e exercitar. Que eu quero dizer, não fica ouvindo não, meu filho. Quando sair daqui, faça. Se você não fizer, não resolveu nada. E ela dizia uma frase que me dói ainda hoje. Meus filhos, seus erros quem paga sou eu. Era muito doloroso, mas, enfim, é assim mesmo. Né? É assim mesmo que a gente vive. Então, veja bem, recebendo essa carga na vida, eu poderia ter uma obra menos densa e menos terrível? Não podia. Eu tinha que ter uma obra difícil, não no sentido da dificuldade da leitura, do exercício linguístico joyciano, não, mas no sentido em que você não pudesse passar por ela sem passar pelo fio da navalha. Leitor, para mim, tem que passar pelo fio da navalha, não pode ser salvado. Eu não quero leitor salvo, não. Eu quero que leitor que vá lá nas profundezas. Leitor que vai ficar fazendo graça da vida, eu não quero, não. Isso não me serve. Ele tem que entender que a vida é dura e que tem uma coisa na alma da gente muito pesada, da qual nós não podemos nos livrar, nem devemos querer fazer isso. Porque, inclusive, o que me preocupa muito é que a religião é muito exigente. O exercício da religião é muito exigente. Não é fácil abrir o Evangelho e encontrar Jesus Cristo dizendo assim: olhe, eu estive ontem na sua casa e você me negou comida. E você, então, você vai... Onde é que eu neguei comida com o senhor? Eu nunca neguei comida ao senhor. Ele disse: negou. Só porque eu era mendigo, você não viu. Se eu fosse rei, tinha me encontrado. E isso é um peso na minha alma muito grande, não é fácil, não. Agora, Carreira, no seu processo de escrita, como é que isso entra? É algo que em algum momento ajuda ou atrapalha? Porque a gente tem na nossa lembrança casos de autores que tinham também a religião num lugar muito especial na sua vida e que, na hora de escrever, sofriam com isso, né? O Tolstói é um caso. Para escrever o Ivan Illich, ele escreve mais de 1000 páginas para, no fim, o livro ter coisa de 100. E porque ele queria, o tempo todo, levar as crenças dele para a novela. No seu caso, como é isso? Você, em algum momento, tem conflitos por tentar levar alguma coisa assim, das suas crenças para os seus personagens? Sim, meus personagens, porque os personagens sou eu, Robson. Não tem por onde correr. Há 2 caminhos que você inevitavelmente percorre. Ou você é bandido ou você é santo.
Eu, por exemplo, nunca pensei em ser papa, mas eu pensei muito em ser santo. Papa eu não quero, não, mas santo eu quero. Santo Se Carreiro. me chamaram para ser papa, eu não quero, mas quero ser santo. Não, é pouco, muito pouco para minhas pretensões, muito pouco. Para minhas pretensões de cristão, é muito pouco ser papa. Eu quero ser santo. E um grande santo, não é santo safado, não. É santo de qualidade. Agora, também pensando no Colégio de Freiras e no que você falou logo no início da nossa conversa, seria interessante a gente ter a sua visão do espaço que a religião ocupa no debate político hoje, porque há uma apropriação de certas linhas, né, enfim, fornecem ali algo muito perverso. Está se tratando a religião com leviandade. Essa leviandade me irrita e me entristece muito. Me irrita e me diz: eu sou cristão. Você sabe o que é ser cristão? Você sabe o que quer dizer eu sou cristão? O que é cristão é aquele que imita Cristo. Você não pode ser cristão defendendo a tortura. Não pode ser. Não há nenhuma chance. Há mais absurdo. Então, volte para casa, se ajoelhe, fica nu e peça perdão a Deus. Porque é muito grave, é muito grave. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Volte, fique nu, passe cinza nas cabeças e peça perdão a Deus. É muito grave. É muito grave. É muito grave você dizer que sou cristão. É doloroso demais. Ninguém pode dizer apenas: desculpe que eu tenho cá os meus pecados, eu sou, sem dúvida, um extraordinário pecador. E não tem uma coisa, não tem muito pecador igual a mim, não. Tem que saber pecar, não é qualquer um. Mas mesmo pecador, olha aqui meus textos. Eu ando com meus textos no bolso e com a maior preocupação. Eu digo a você que quando eu escrevo, as piores cenas e as mais dramáticas, as mais trágicas e as mais safadas, ainda ali eu sou santo. Ali quem está escrevendo não é Raimundo Carreiro, pecador, não. Ali é o santo. Quando eu escrevo, eu sou santo. É claro que eu procuro o tempo todo não ser uma pessoa, não ser um leviano no que digo e no que afirmo. Mas enquanto eu escrevo, eu sou santo. Quem está ali não é Raimundo Carreiro escritor, é Raimundo Carreiro santo, no sentido de transfigurar a paixão humana. Quero agradecer a presença de Felipe Munhoz, que chegou aqui, para me enriquecer a minha conversa. Então, veja bem, quando eu me coloco a escrever, eu me coloco como alguém que está salvando a alma dos outros, não é a sua, não. Aliás, diz a Mate Superior, no meu romance, que o verdadeiro problema, não existe problema no mundo, o verdadeiro problema é a salvação eterna, o resto a gente não resolve. Agora, o que eu quero dizer é isso. E quando eu escrevo, eu não escrevo como homem. Quando eu escrevo como santo, porque eu estou com a exigência de salvar a alma do leitor. Se eu não conseguir isso, eu falhei inteiramente como escritor, completamente. Uma outra questão assim que me passa lendo, né? Os seus personagens, eles estão sempre muito à beira da loucura também, né? É um outro tema que está sempre ali rodeando todos eles. Esses personagens, como é que isso acontece para você? Você observa alguém, de repente, na rua, chama atenção, e você pensa, imagina, e diz assim, bom, daria um bom personagem, e daí você parte para imaginar uma história para aquela figura, ou você cria, a partir desse ponto que você falou, que você quer discutir uma determinada ideia, um determinado assunto que está ali lhe inquietando, ou, de repente, lhe vem a fala do personagem, você ouve esse personagem e, de repente, você segue esse personagem para descobrir que história é essa. Como é que aparecem esses personagens para você? Como eu disse no começo da nossa conversa, eu não sei contar histórias. Eu sei tratar de temas. Aquilo que me dói, que me angustia, que me provoca
todos os dias, é que me faz escritor. Não é simplesmente contar uma história. Contar uma história, Ciserato fazia muito bem e nem deu certo. Nós não sabemos contar histórias. Agora, o que eu quero é confrontar o mundo. Eu quero estar diante do mundo, diante da grande mulherada do mundo e confrontar. Como ele disse, como eu quero salvar o homem, eu vou atrás dos seus pecados. Eu não escrevo sobre virtudes, eu escrevo sobre os pecados. Se minha obra não mergulhar intensamente, densamente, neste fogo eterno, não me interessa escrever. Historinha de Trancoso já passou. Nunca eu vou me preocupar com isso. Eu quero entrar de cabeça nesse inferno que se chama a vida. Nesse inferno que se chama a vida. Como é que eu vou me tornar, como é que eu vou aguentar escrever mais, eu não sei. Que me cobram muito de mim, cobro. Gosto de ser também um experimentalista, diz que agora, aquela experiência que eu faço é a dilaceração humana, não é o mero jogo de palavras e circunstâncias. Não, é a dilaceramento humano, é a profundeza que está se aproximando com aquele tridente na mão. Se eu não provocar o homem, a salvação eterna, para mim, não falhei completamente como escritor. Agora, eu fico mais inquieto, que eu percebo que no mundo contemporâneo a literatura não é assim. A literatura ou é comercializada ou é relaxada. As pessoas não se preocupam com isso. Não, a literatura ou a arte em geral, em qualquer nível que ela esteja, é a provocação do ser em busca da salvação eterna. Não pense que é menos, não. O inconsciente é muito mais forte, muito mais decisivo, muito mais grave do que a gente pensa, com certeza. E há uma questão religiosa, não é nem religiosa, é teológica que nos provoca. Agora, essa história que está falando aí cristão o tempo todo, ninguém é cristão. Essa coisa de púlpito de igreja não me convence, nem vai me convencer. Não. São palavras ao vento, como se diz. Palavras e pecados eternos. Não se diz isso. Não, eu sou cristão. Ninguém é cristão. Que teria que ter a carne e o sangue do Pai. Se não tem, não adianta. Palavra não adianta nada. Essa história, porque tem uma coisa que me entristece muito, é porque eles usam a propaganda do tempo de Salazar, que botou Nossa Senhora de Fátima para falar do comunismo. Não existe isso. Nossa Senhora não estava preocupada com isso. Aquilo ali foi a igreja portuguesa procurando uma maneira de torturar o povo português. Do mesmo jeito que Franco estava procurando torturar o povo espanhol. Desculpe minha resposta longa, mas é porque eu tenho tanta coisa para dizer, mas paciência. Carreiro, a gente falou um pouco, né, da importância da religião na sua obra, mas também tem aí, de forma muito presente, o desejo, o corpo erótico e a loucura, como a Adriane falou agora. E, em muitos casos, eles caminham juntos, né, numa chave trágica. E aí me ocorre um trabalho da professora Eliane Robert Moraes, que estuda literatura erótica, e que aponta que no Brasil é muito pouco comum uma obra erótica num viés, numa chave trágica. E me parece que o seu caso, né, assim como o da Hilda Hilst, por exemplo, é um desses casos raros em que essas forças se encontram. O que você pensa dessa Eu acho que a avaliação é verdadeira. A avaliação é verdadeira. Porque nós também temos o hábito de não levar as coisas a sério. Porque dizem isso em relação à política, em relação à economia, mas muito menos em relação à literatura. Embora somente o grande Guimarães Rosa fez isso com exaustão. Tanto que criou aquele personagem trágico, Augusto Matraca, que diz uma frase ingênua, nordestina, mas forte. Forte e transcendental, não é simples. Mas Matraca diz o seguinte: eu entro no céu nem que seja na porrada.
Você imaginar tem maior tragicidade do que essa, né? Eu entro no céu nem que seja na porrada. Que é mais ou menos o que falta na literatura brasileira. Porque a literatura brasileira nunca leva as coisas a sério. Com a nossa grande vocação, aliás, ótima, para o achicalhe, para a ironia, para a brincadeira, deixamos de construir uma obra extremamente séria e deixamos de ler, talvez, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, desrespeitado por causa das suas pequenezas, chamado, vou repetir, Lima Barreto. Lima Barreto, este sim, experimentou o trágico em vida. Experimentou o trágico em vida. Porque as pessoas têm uma frase horrível, dizer, fulano de tal publicou em vida, e quem é que publica em morte? Aí só no terreiro, não é? Em mesa de espiritualidade. Fora daí ninguém publica. Mas foi impressão minha ou o senhor ia falar Machado de Assis? Não, Lima Barreto. Tá. O Machado é grandiosíssimo. Possivelmente, eu digo isso, o nosso maior escritor, na qualidade do esteta, do construtor, do elaborador, aquele que vai ver as firulas da literatura. Para você ter uma ideia da qualidade técnica, literária, estética de Machado de Assis, Dom Casmurro é um romance não escrito, mas apenas é um delírio de alguém que para de escrever e começa a delirar. No começo do primeiro capítulo, no segundo capítulo do Casmurro, ele diz, eu olhei na parede e vi umas figuras, Mestre Missa, César, tal, e começou a falar sobre eles. Aí diz que queria escrever um livro sobre o Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele para de escrever, ou seja, ele começa a delirar. E aquele romance todinho não é um romance, é um delírio. Quando termina, ele diz assim, agora basta e vamos voltar à literatura. Porque ele estava sonhando, ele estava delirando a respeito de Capitu. Não é? Então, é um grande delírio dele, significa uma tal sofisticação literária que a Europa não tinha na época. Agora, no sentido de ser aguerrido, forte, definitivo, o Lima Barreto é mais. Porque Lima Barreto era, na verdade, um combatente, por causa das grandes dores que ele carregava. Lima Barreto queria exatamente o que eu quero, que o homem desça às profundezas do inferno e suba depois. Se o homem não for às profundezas, o leitor não for às profundezas, o autor falhou. O autor tem que fazer ele se reconhecer no fundo do inferno e voltar e pedir perdão a Deus. Não é? Eu sei que muitas vezes eu falo muito em religião, mas vocês não sabem o que é ter uma formação sertaneja. Eu nasci, me criei, porque tem isso, eu nasci no sertão. Eu não nasci, eu me criei. Eu recebi todas as influências sertanejas, todas, inclusive da música. Você tem uma ideia, eu, às vezes, acho que fui muito privilegiado. Minha mãe, que era uma pessoa do sertão, lá no cantinho dela, analfabeta, não sabia nem ler. Meu pai e minha mãe não liam. Minha mãe sonhou que eu seria um músico. E eu sou músico, passei minha vida como músico, tocando saxofone, clarinete e requinta, por causa da sofisticação da alma da minha mãe. E meu pai me disse uma coisa uma vez, aí pela década de 70, que me surpreendeu completamente. Não é nada grandioso, mas a surpresa da revelação. Não sei como meu pai estava na loja, que a gente tinha uma loja na feira, ele disse, meu filho, você é escritor. Não, eu digo que sou, pai. Ele disse, eu só digo que você é escritor se você lançar um livro pela Zé Olímpio. Naquele tempo, como é que o papai sabia nem que existia Zé Olímpio? E isso me deixou curioso para o resto da vida, que só as pessoas que tinham convivência com a literatura sabiam que existia uma editora chamada Zé Olímpio e que, na época, estava revelando a literatura grandiosa de Zé Lins, de Graciliano, de Guimarães, de todos os grandes. Onde é que ele foi buscar isso? Isso, para mim, é impressionante. Papai não sabia ler nem o nome dele. Papai, agora, tinha uma coisa incrível. Papai chegava em casa às 7 horas da noite, depois do comércio, tomava um banho, trancava num quarto e ia ler, sem saber ler. E ficava com um livro no colo assim.
à noite até meia-noite, 1 hora, papai com um livro na mão. E ficava com aquele livro, um livro grosso chamado Titãs da Literatura. Titãs da Literatura. Depois ia dormir, meu Deus, papai... E eu ficava pensando, o que é que papai estava fazendo com esse livro na mão? E eu tinha aí entre 8 e 9 anos. Mamãe, que também não lia, levava o missal para a missa e lia o que o padre estava falando, ela estava lendo. Impressionante. Então, a literatura tinha que vir ao meu encontro de qualquer maneira, de qualquer maneira. Eu acho que isso. Eu estou falando demais em cada resposta. Né? Por favor, vocês me desculpem. Essa é a ideia. A gente está aqui para escutar você. Exatamente. Você falou aí do sertão, e nos seus primeiros romances, o sertão aparece como cenário mesmo, né? E depois esse cenário ele se transfere para a cidade do Recife, as ruas do Recife. Mas esse sertão, que antes era cenário, ele perpassa, de qualquer maneira, a sua obra nas ruas do Recife. Você acha que esse sertão ele passou para a linguagem, ele continuou na sua maneira de olhar para a cidade, para os fatos, para todo aquele movimento do centro urbano? Como é que você acha que esse sertão se entranhou? Na verdade, é porque o menino que veio de Salgueiro, quando eu não vim diretamente para Recife. Não, eu fui para o colégio interno. Porque mamãe tinha um sonho de que os filhos fossem grandes advogados. E a primeira coisa que ela fez, antes dela morrer, foi recomendar que papai me colocasse no colégio interno. E ele fez isso. Eu e mais 2 irmãos que eu tive, que foram advogados. Então, quando eu cheguei ali era o sertanejo tentando visitar a cidade. Coisa que até hoje eu confronto. Eu acho a cidade muito leviana. Eu acho a cidade muito inconsistente, sem vida, vulgar e medíocre. Todas as pessoas que eu acho muito medíocre, é uma pessoa da cidade. É uma pessoa. É a primeira coisa que eu digo, esse aí nasceu para a cidade. Porque o povo vulgar, o povo vulgariza tudo, rapaz. Porque o sertanejo não vulgariza. Tá essa porcaria de música sertaneja, mas não é música. Aquilo não é música sertaneja, não. Aquilo é porcaria mesmo. É outra coisa. Aliás, eu tenho muita pena do Brasil. Como é que o Brasil perdeu tanta qualidade para afundar nesse mundo cultural que ele afundou, meu Deus? Como é que a gente vai tirar isso, não é? Então, esse menino... Porque inclusive, para mim, a literatura não é só estética, é o enfrentamento humano. É ali que se dá o embate entre o homem e o seu espírito. O mundo e o espírito dá ali. Todas as pessoas vulgares que eu conheço na minha vida são urbanas. O povo ruim, o povo sem grandeza, meu Deus. Agora, na linha dessa pergunta da Adriene, gostaria de falar assim, do lugar do sertão na sua obra e das suas primeiras influências. Porque a gente sabe que, muito jovem, o senhor conhece o Ariano Suassuna. Não se preocupe em me chamar de senhor, não. Tá bem. Muito cedo você conhece o Ariano Suassuna e se engaja no movimento armorial. Mas aí, mais adiante, parece que você aceita ali a ideia de uma literatura de cordel até um certo ponto. E a gente sabe hoje que assim, o sertão não é, né, uma geografia, não é um tipo de clima, não é uma vegetação, é uma mitologia que serviu a grandes escritores. Agora, como foi encontrar esse caminho que era o seu, tendo uma influência tão poderosa desde cedo? Veja bem, quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever já como sertanejo. E eu tinha a maior dificuldade, porque eu queria ser sertanejo, mas não queria ser matuto. Odeio essas palavrinhas, pro modo, pro via. Para mim isso é folclore besta. Tem nenhuma grandeza. Não tem nenhuma grandeza. Então, e depois o sertão são 2. O sertão, essencialmente, são 2. O sertão urbano e o sertão rural. Eu nunca tive intimidade com o sertão rural,
porque a nossa vida era inteiramente urbana, não é verdade? Tanto que a primeira coisa o primeiro conjunto que eu toquei profissionalmente era um conjunto de rock e de boate. Naquele tempo tinha-se muita casa noturna. Então eu aproveitava e tocava sax, jazz e blues. Não tinha nada a ver com o sertão. Até porque eu vejo muito baião, porque eu me irritei muito quando eu descobri que a música, por exemplo, de Luiz Gonzaga, não é a música do sertão. Ela foi criada em laboratório por Luiz Gonzaga para ser uma música do sertão, e não é. O sertão não tem aquilo. A música do sertão é muito diferente. É muitíssimo diferente. Inclusive nos instrumentos. O que ele fez de vantagem para o uso dos instrumentos foi transformar a orquestra, a grande orquestra, em 3 instrumentos. A sanfona, o violão e a bateria ou o bombo, que faz a marcação. Tum, 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 tum. Pois bem, mas não foi uma música nordestina. Não foi uma música sertaneja. Foi uma música criada para vender Luiz Gonzaga. Como a Jovem Guarda foi uma música criada para vender Roberto Carlos. A mesma coisa. Aliás, se nós olharmos a história da música brasileira, nós vamos ver que é uma história em falso. Luiz Gonzaga criou uma música que não é brasileira. Roberto Carlos criou uma música que não é brasileira, que é a antecipação do brega. É a mesma coisa do brega, só que antecipou um pouco. A bossa nova também não é brasileira. É uma música criada para ser brasileira, mas não é na sua origem. É o samba elaborado, cuidado, mais próximo da sinfonia do que da ópera, que é a nossa música brasileira. Nós somos mais próximos da ópera. A bossa nova é mais próxima da sinfonia, da música clássica que nós conhecemos, embora tenha se perdido muito por aí fora. Então, nós não temos uma cultura brasileira. Nós temos uma cultura misturada. Então, quando eu tocava nessa banda, de repente me deu vontade de escrever um romance. Eu tinha entre 17 e 18 anos. Foi quando eu conheci Vânia, que é a personagem dessa novela. Então, eu decidi... daí a pouco, eu comecei a querer largar a música. Que era uma coisa hoje que me dói muito. Eu nunca devia ter parado de tocar. Parei recentemente, porque meus dedos não obedecem por causa do AVC. Saxofone? É. Essa semana mesmo eu estava falando com minha mulher sobre isso. Ela perguntando, compra um saxofone para tocar em casa? Porque ela também gostava muito de ouvir. Mas eu disse, não, vamos esperar um pouco, minha mão reagir. Porque a pior coisa é quando você quer um som, um instrumento não revela. É terrível. Então, veja bem, eu saí da banda para escrever um romance. Um romancinho que eu chamei de Grandes Mundo em Quatro Paredes, que era a história de um jovem, naquela altura, eu mesmo, que estava procurando o meu destino do mundo. Eu já naquele tempo perguntava, o que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo no mundo? Qual é a minha missão no mundo? Então, eu terminei de escrever, aí fui numa livraria e disse para o livreiro, olha, eu escrevi um livro, um romance. Ele disse, mostra a Ariano Suassuna. Eu digo, eu não conheço a Ariano. Ele disse, toma o telefone. Aí me deu o telefone, eu levei para casa, liguei para ele e ele disse, olha, venha aqui em casa terça-feira. Até o dia eu me lembro. Aí eu fui lá. Quando ele me pediu para ler, deixa aqui comigo. Me deu a resposta que eu nunca vi nenhum crítico me dar uma resposta daquela qualidade. Ele disse, olha, eu vou ler. Se não presta, se eu não gostar, não significa que não presta, significa que eu não gostei. Fique tranquilo. Aí, quando eu voltei, ele disse, olha, aqui tem um escritor, agora falta amadurecimento. Você precisa se exercitar muito. E me deu um livro chamado Os Demônios, de Dostoiévski, que era, junto com Tolstói e com Cervantes, os autores preferidos de Ariano. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar. Aí eu fui trabalhar no Diário de Pernambuco, onde acabei me tornando editor-geral. Daí a pouco, o Ariano me chamou para trabalhar com ele. Aí eu fui trabalhar com ele.
E ele me disse uma coisa, outra frase, que para mim foi o meu caminho no mundo. Ele disse: Carreiro, você é como se fosse meu irmão mais novo e meu filho mais velho. Não há uma coisa maior e mais edificante. E eu, ao mesmo tempo, era também assessor de Gilberto Freire. Quer dizer, eu era menino, mas não tanto. Ia buscar os melhores. Mas aí, como eu ia respondendo, essa densidade sertaneja veio toda comigo para a cidade. Tanta verdade que eu fui uma vez convidado para almoçar com Clarice Lispector, que na época eu era menino, achava que era muito urbana. E urbano também é tudo que não prestava. Não quero nem ver. Aí eu almocei com ela, eu e ela, eu me lembro, ela de amarelo, um vestido amarelo bonito, calada, não dava uma palavra, falava nada. O almoço todo não disse nada. Também eu não disse que eu não queria conversar. Eu saí para tomar uma garrafa de cachaça, que é a bebida que eu mais amo. Amava. Mas não... Qual bebida? Cachaça. Cachaça pura. Adoro uma cachaça. Meu filho, é ir para o paraíso e voltar. Você toma um copo de cachaça, nunca mais você se apruma. O mundo faz assim e fica assim. O resto do mundo. Já que a gente está falando na Clarice e no Recife, eu vou citar uma passagem do texto do José Castelo, que tem um ensaio incrível na abertura do Condenados à Vida, e que fala do Recife como um enigma na sua obra, que a cidade seria, assim, talvez um centro escondido de alguns dos seus livros, pelo menos esses que estão na tetralogia, e que ali na cidade a gente teria o encontro de forças antagônicas muito fortes, né? A gente teria miséria e Fausto, teria terror e desejo, brutalidade e prazer, e parece que a cidade para você não é um lugar muito agradável. Na linha também do que a Adriane perguntou, acho que seria interessante ter a sua visão da cidade e saber se o seu trabalho como jornalista de alguma maneira educou o seu olhar para os personagens, para a geografia urbana. Ajudou ou atrapalhou ter sido jornalista? Ajudou muito, até porque eu fui jornalista de polícia. Eu fui repórter de polícia 10 anos e me acostumei muito a encontrar bandidos. Tem uma história até muito boba, mas assim, tinha um bandido lá em Salgueiro, no Recife, chamado Galeguinho do Coque, que era um dos terrores da cidade. Aí um dia, não era obrigação minha, mas de vontade dele, eu fui numa delegacia e encontrei ele apanhando. E ele ficou com muita raiva de mim, que ele descobriu: você é carreiro. Sou. Ele disse: vou lhe matar. Vou lhe matar, tá certo, vai me matar, agora é esperar a morte. Né? E quando eu estava um dia tomando café, no centro da cidade, num bar chamado Savoy, aí alguém bateu nas minhas costas. Quando eu me virei, era Galeguinho do Coque. Ele disse: tudo bem? Eu digo: tudo bem. Ele disse: agora eu sou pastor. Eu digo: todo mundo que não presta vai ser pastor. Nunca vi isso. Ele foi assassinado, você sabe? Foi. Ele morou em Cavaleiro, né? Eu cheguei a conhecer também. E ele foi assassinado. Foi ele. Sendo pastor, né? É isso. Sendo pastor com aquele paletó quadriculado que ele andava com ele. Pois bem, eu tive essa... Hein? O que é isso? É seu dever. Então, meu amigo, eu faço isso. É seu dever, fique à vontade e me trate como seu amigo sempre. Me trate muito como seu amigo. Me faz muito bem. Entendeu? Então, veja bem, o Galeguinho depois foi assassinado. Mas eu me encontrei com ele umas 3 vezes. Confesso que não tive medo, mas ficava gelado. Você sabe que quando eu era criança, né, que eu morei um período lá na Mostardinha, e o Galeguinho era bem famoso. Eu lembro do nome, de ouvir minha avó, as pessoas falando do nome dele, né? Ele foi uma... Ele era um bandido muito... Ele era bem famoso nessa Mas era época. pastor. Não, na época ele não era pastor ainda não, era bandido e... E andava com o revólver dentro da Bíblia, é isso mesmo. É uma combinação bem atual. Era da bancada da bala.
Ela andava com um revólver dentro dela. Personagem grande. Agora, eu criei um personagem que ficou muito popular em Pernambuco, ainda hoje é muito. Ainda hoje tem gente que quer dar em mim, porque descobriu que foi invenção minha. Uma invenção idiota minha. Que um amigo meu me disse assim, rapaz, eu cheguei em casa ontem e encontrei uma perna em cima da cama. Uma perna e o resto do corpo, não sei não. Só tinha a perna. Mas que urso safado, anda só com uma perna pulando. Aí, resultado. Aí escrevi uma crônica sobre isso. Contar uma história dessa a um escritor é querer que ele escreva. Aí eu escrevi uma crônica sobre isso. Só que a cidade tomou como fato verdadeiro. Uma semana depois, estava todo mundo apanhando da perna cabeluda. A perna cabeluda, até hoje. E virou uma assombração bem famosa. Eu lembro dessa história da perna cabeluda. Todo mundo apanhado dessa perna cabeluda. Não existia perna cabeluda. De repente, eu estava no hospital, fazendo a cobertura do hospital de emergência. Aí entrava um camarada todo quebrado, sangrando. O que se foi isso, rapaz? Ele disse, foi a perna cabeluda. Mas eu digo mais. Foi a perna cabeluda. E a perna andava na rua dando rasteira no povo. De vez em quando aparecia casal de namorado, apanhado também. O que foi isso, meu filho? Foi a perna cabeluda. O pior é que tinha menino que se trancava no banheiro para não sair de casa por causa da perna cabeluda. Eu tenho vontade de escrever um conto, mas a realidade é tão forte que eu não consigo escrever. A realidade é muito forte, muito forte. Bom. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Se alguém tiver algo a perguntar para o Carreiro, por favor. Senão a gente continua aqui com as nossas. Você falou da música, né? Que aparece muito cedo, junto com o seu interesse pela leitura dos dramaturgos. Onde entra a música na sua obra? Você consegue fazer uma correlação? Eu escrevo por música. Basta isso. Se você observar direitinho, a divisão é muito grande. Tac, 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 tac. Eu escrevo em ritmo binário. Não passo por ternário, porque seria um tempo muito longo e minhas frases não são muito longas, de propósito. Agora, outra coisa é que eu não escrevo no 6x8, que servia o tempo do frevo, do choro, porque é muito, muito rápido e eu não quero tentar por aí. A música, a literatura vem como melodia. Eu sinto a melodia. Esse romance já tem uma melodia. Tem um frevo na minha cabeça, que qualquer dia eu boto na partitura. Já está na minha cabeça o frevo. Aí eu boto na partitura e vou tocar por aí. Vou ver o que eu posso fazer. Agora, a música foi mais ou menos o seguinte. No interior, por aqui nem tanto, no interior, nas noites, nos dias dos santos, fazem-se festas o dia todo. E de manhã cedo tem uma chamada Alvorada. A Alvorada é a banda de pífano tocando na sua porta. Então, quando a banda tocava lá em casa, eu enlouqueci dentro de casa. Eu tinha 3, 4 anos de idade e minha mãe tinha dificuldade de me segurar, porque a banda tocava e eu enlouqueci dentro de casa. Quando que eu cheguei com 5 anos, ela disse, você vai ser músico. Eu agora vou lhe matricular numa escola. E me matriculou. Meu pai não queria, porque meu pai dizia que música é negócio de bêbado. Aí, não sei, o pior é que ele tinha razão. Depois, foi tudo o que aconteceu. Mas aí mamãe já tinha morrido, mamãe morreu muito cedo. Mamãe morreu com 52 anos de idade. Não é? Agora, eu acho que, quando o cansaço... Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, por favor, perguntem, ainda que seja um insulto. Uma coisa, quando eu converso com ela, ou dou aula, é que as pessoas que estão me ouvindo, mesmo meus alunos, têm todo o direito de me contrariar, me contraditar, de dizer que está errado. Eu não tenho nenhuma dificuldade de bater um papo com o aluno. E aqui também. Por favor, se vocês tiverem alguma coisa para dizer, fiquem à vontade. Por favor, senhor. Olha, há uma versão de que é minha irmã, eu não sei. Há uma versão de que é minha irmã, Lenilce. Na verdade, eu não pensei nisso, não.
Graças a Deus, muito forte. Na verdade, depois que eu fui ver, quando eu fiquei mais adulto, eu fui verificar que era muito da minha casa. Porque eram 5 irmãs que viviam comigo, e que viviam comigo não, né? Que viviam na casa. E uma tia minha, chamada tia Dedé, que enlouqueceu. E que ficava gritando em torno da casa. Eu me lembrei muito dela. Essa aí eu me lembrei muito. Que ela gritava muito dentro de casa. Agora, gritos assim, insanos. É porque, lendo o livro, você vê que é a história de uma loucura. É o tema que me domina, né? Porque acho, em minha natural ignorância, que a loucura é a única forma conveniente de se viver. Não há outra forma. Viver, sobretudo num país como o nosso, com juízo, é falta de juízo. Tem que faltar juízo. Diga aí, meu filho. Muito obrigado, minha filha. Desculpa, olha, muito obrigado, viu? Agora, não sei porque me pareceu que você me conhece de Salgueiro. Então vi logo que tem uma intimidade aí. A sua pergunta veio muito íntima. Pois não? Diga, meu amigo. Fica à vontade, velho. Eu participei da oficina lá e pude ver um pedaço. É Felipe. Puta que pariu, não estou com isso. É outro Felipe. Felipe Souza Leão. Desculpe, meu velho. Meu amigo, filho da puta. Filho da puta, eu, não é com você, não. Estou dizendo comigo mesmo. Diga, Felipe. E a gente pôde acompanhar o processo de escrita, né? Eu participei já no finalzinho ali. Por que essa decisão de fazer isso? De abrir o processo de escrita para a gente? Porque eu tenho um compromisso com os alunos de ensinar, né? Então, quando eu vou ensinar como é que escreve a novela, o desenvolvimento, criação de personagens, distribuição de cenas, eu tiro cópia e distribuo com os alunos todos os capítulos. E a gente debate, o Felipe estava lá com a gente, eu discuto todos os personagens, palavra por palavra, frase por frase. Olha, é assim que eu faço. Vocês não são obrigados a fazer como eu faço, mas o exemplo de criação é assim. Então, é normal que eu, ao escrever uma novela, eu tire xerox, 15, 20 xerox, dependendo do número de alunos, eu dou uma cópia a cada um e discuto com cada um o que fiz, o que deixou de fazer. Na outra aula eu trago, olha, essas modificações que eu fiz foram aqui e aqui, vocês me ajudaram falando sobre esse assunto. Eu vou dar só um exemplo nesse caso, desta novela. Colégio de Freiras. Colégio de Freiras, que é o nome de um bordel, vocês sabem disso. Então, veja bem, na verdade, a menina, a personagem central, passou 30 anos presa porque perdeu a virgindade. Ela não perdeu a virgindade em relação sexual. O empregado da casa, que dava banho nela, provocou o rompimento com o dedo e a unha, dando banho nela. Então, eu me propunha a escrever uma cena em que ela apresentaria um pouco de sangue e tal, que sugeriria esse desvirginamento, esse estupro do empregado da casa. Acontece que vocês, os alunos, me convenceram de que não fizesse isso, deixasse a única cena em que ela tem orgasmo, como criança, uma criança de 6 ou 7 anos. E aí eu aceitei a cena e acho que foi ótimo. Olha aí, no embate da sala de aula, nós decidimos uma cena importante para a novela, importantíssima, que eu cortei pelo debate com os alunos. As meninas, inclusive, me aconselharam. Não, Carreiro, não coloque isso, não. Deixe que o leitor entenda que houve uma agressão. Mas, até porque eu não defini, e não consegui definir até hoje, se esse personagem, chamado Abdon, o anjo de Vânia, se ele era maldoso ou era ingênuo. Se ele fazia aquilo por maldade ou por ingenuidade. Porque é o seguinte, quem vai ler o romance vai perceber isso, esse empregado da casa, ele é tido como o inventor do mundo. Para mim, a menina está apaixonada por ele que imagina que ele é o inventor do mundo. Porque ela diz, aqui em casa é assim, está faltando água, vai buscar Abdon, ele vai buscar e chega a água. Está faltando luz, ele vai no interruptor e chega a luz. Está faltando, a sala está suja.
ela chega a imaginar que ele criou o domingo. Porque um dia ele entrou na sala, no quarto dela, ela estava dormindo, e quando abriu a janela, a luz entrou. Aí ela perguntou: ô Abdon, que dia é esse? Ele disse: é o domingo. Ela disse: eu nem pedi, você inventou, não foi? Isso foi. Assim mesmo eu inventei o domingo. E ele inventou a liberdade, porque ele levava gaiolas para dentro de casa e abria. Agora, aí entra um pouco da maldade dele. Porque é muito comum, não sei se aqui em São Paulo é assim, no interior do Recife, muito comum que apareça uma figura, um empregado, que vai lavar o jardim ou vai cuidar do jardim. E a mãe diz: tome conta disso, faça aquilo. Aí diz: ô Abdon, lava a menina que eu não tenho banho, não tenho tempo de dar banho nela. Ele vai dar banho nela e nesse dar banho nela ele vai e estupra a garota. Agora, eu não sei se foi maldade ou se foi ingenuidade. Se ele sabia o que estava fazendo ou se ele não sabia. Ou se ele estava fazendo, que ele chamava higiene. Minha filha, toda mulher tem que fazer higiene. Aí, segundo ele estava ensinando ela a fazer higiene. Mas ele não estava, ele estava estuprando. Mas eu não sei se é maldade, honestamente não sei. Não consegui definir. E gostei de não definir. Não defini porque não gostei. Desculpe, Felipe, não ter visto antes. E sobre isso ainda, Carreiro, seria interessante você falar como é a discussão com um grupo da oficina, porque a carga de violência nos seus livros não é pouca. E em alguns casos, né, incestuosas, há uma carga de brutalidade que seria interessante você falar como é numa discussão em grupo. Como foi nesse caso do Colégio de Freiras? Abrir para os alunos falarem o que pensavam. Graças a Deus não foi a primeira experiência. Nós estávamos descobrindo, não é, Felipe? Discutindo a obra de Lima Barreto. Como Lima Barreto criou a obra dele, especialmente Recordação de Isaías Caminha. Mas enquanto eu estava escrevendo a novela. Bom, pessoal, já que eu estou escrevendo, eu vou mostrar a vocês como é que eu escrevo e como é a experiência de escrever uma novela. O surgimento dos personagens, a criação das cenas, porque uma cena vai aqui e outra aqui. A distribuição de cena. Porque a distribuição é como a produção de um show. Você tem que ter uma música lenta e uma música mais rápida. Uma música romântica e uma música mais elaborada. Então, também assim se escreve. Quando a abertura do romance é uma cena bem forte. É o momento em que Vesúvio, que é o pai da menina, leva ela para o cabaré chamado Colégio de Freiras, para ela começar a viver como prostituta. Mas aí vem a segunda cena. Como seria a segunda cena? Outra cena forte? Não, eu resolvi colocar uma cena irônica, leve, que provoca riso e agonia. Que a menina dorme a sua primeira noite na zona e quando acorda de manhã, que toma banho, aí ela pede champanhe para fazer tomar café. Pão com champanhe. Eu queria uma cena, ao mesmo tempo, ridícula e grotesca. Aí disse: não, eu só tomo café com champanhe. Pão com champanhe, você imagine. Ela vai tomar pão com champanhe e vai dar uma aula no cabaré, que é um cabaré miserável, não só pobre, mas miserável, e sugere que é possível que o champanhe foi comprado pelo pai. No momento em que ele passou na outra rua, ela estava na janela, por acaso olhando na rua, e viu um vulto que ela achou que era o pai, chamado Vesúvio. Vesúvio, mas que a dona da pensão chama de Vulcão. Não, meu nome não é Vulcão, não, é Vesúvio. Né? Um senhor muito educado, PhD em física na Itália. Agora, é aí que eu falo de distribuição das cenas. Não pode uma cena trágica vir seguida de uma cena trágica. Uma cena trágica tem que ser seguida de uma cena leve, irônica. Cuidado para não botar tão leve que não preste. Você tem que ter muita habilidade de trazer uma cena que a alma vai respirar. Agora, quando a alma respira, você vai na frente e pega ela.
Se você fizer isso com habilidade, o leitor vai se sentir reconfortado. Felipe estava na aula e observou como a gente disse isso. Mesmo as meninas, né? Porque, por exemplo, nessa cena, eu tinha que ter o cuidado de não chamar o órgão sexual feminino por um nome vulgar, porque eu estaria estragando a cena toda. Eu poderia simplesmente usar uma palavra científica. Não, mas não era. Eu tinha que ter uma palavra que aproximasse o leitor e fizesse ele sentir a cena. Então, eu usei uma palavra boba. Ele dizia assim, minha filha, mulher tem que aprender a lavar a coisinha desde cedo. A coisinha. Porque é uma palavra que a menina podia muito bem sentir, podia muito bem conviver, sem se sentir agredida, nem agredir. Com o cuidado de não falar com os pais sobre essa cena. Ela não falava. Só que ela sentia orgasmo. A solução para isso é quando ela sentia, ela dizia, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Não, minha filha, fique quietinha. E aí, então marcou para ela o resto da vida o cheiro da mão dele, que ele tinha um cheiro acre nas mãos. Então, veja bem, o que eu estou falando aqui é na condução de um texto. Você pode abrir o texto, lembre-se de música, lembre-se de A Oitava Sinfonia e lembre-se de Guarani. Tan, tan, tan. Aí você entra com uma cena assim, chame o leitor, traga o leitor com você. Se o leitor entrar, aí você entrega outra cena, mais leve, mais tranquila, faça com que ele também respire fundo e comece a dançar. Se o leitor começar a dançar, Zorba o Grego acabou de baixar. Você vai em frente que vai dar certo. É por aí. Bom, terminei falando em oficina e tal, porque meu amigo Felipe, ele tem não sei qual é a palavra que eu estou usando agora, ele me dá a alegria de sair daqui de São Paulo, pega o avião e vai para o Recife, para a gente ter 2 ou 3 aulas lá na oficina. Na outra semana ele vai embora, aí passa um mês sem aparecer, depois está na aula. Aí daqui a pouco, quando eu olho dentro da classe, está aí, Felipe, fazendo o que aí, Felipe? Né? Então, a aula é assim. Eu escrevo para mostrar como é que escreve, o estado de ânimo de um escritor enquanto escreve. A hora de tristeza, a hora de agonia, dele e do autor. E como ele pode passar pelo narrador e trazer o narrador para dentro dele. E a construção, a montagem da novela. Porque uma novela escrita, ela tem a mesma montagem que tem um filme. Você tem que ter a habilidade de cercar o leitor. Desculpe a expressão, o que eu vou dizer, o exemplo grosseiro, escrever é como namorar. A gente tem que cercar a mulher direitinho, quando ela pensar aqui não, ela não pode correr mais. Agora está aqui, não pode correr mais. Senta aqui, que é onde eu lhe quero. Tá certo? Desculpe o exemplo grosseiro. Bom, então... Alguém tem mais pergunta? Mais uma. Eu sou tão seu amigo, todo pecado que tu tens. Meu filho, eu lhe disse que eu quero ser santo. Você acabou de... Não é papa, mas começou a antecipar a minha santidade. Ele tem 2 vantagens, é meu amigo e também é sertanejo. É da cidade de Lampião. Ele nasceu em Serra Talhada, onde Lampião nasceu e agiu. E ele é também o tipo do Lampião lá. É o Lampião de hoje lá. Uma coisa que eu admiro muito em você, Carreiro. Os Estados Unidos é outra coisa. Ali foi uma vidinha de escritor que... Porque eu tenho uma vantagem que eu digo a todo mundo. Deus gosta muito de mim. Ele me trata muito bem, fidalgamente. Deus me trata muito bem. Não são todos os brasileiros que têm a sorte e a graça que eu tenho. Não sei. Quando eu acabei de dizer você, eu sou um velho pecador de má categoria. Mas porque para pecar tem que pecar bem também, não pode pegar mal, não. Para pegar pecado safado, muito obrigado. Né? Então, meus amigos, vamos com cuidado para a conversa não despencar para besteira. A gente conversou tão... Não. Vamos trazer um romance, é melhor. Não, mas você foi ótimo, muito obrigado, até pela sua presença aqui. Tem uma coisa interessante, né? Ele é Suassuna, na obra dele, fala que gosta muito dos doidos, e você também. Adoro doido. Adoro doido. Coisa é louco. Amigos, então a gente tem uma segunda parte, é o lançamento do livro, e se vocês
quiserem levar um livro, vamos fazer feliz. Se vocês não quiserem, também não tem compromisso. Não se firma compromisso aqui de compra, mas se firma compromisso de amizade e tal. Se vocês se sentirem bem adquirindo o livro, ótimo. Eu sou muito bom para pensar, não sei se para escrever. Se eu escrevesse o que eu penso, eu seria um grande escritor. Agora, eu não sou um bom vendedor. O vendedor é meu amigo Samuel Leon, o dono da editora Luminuras, que é um das editoras mais notáveis do Brasil. Publicar pela Luminuras é uma grande vantagem para qualquer escritor. Não só para o sucesso, que escritor, na verdade, e isso foi outra lição que a Ariane me deu, escritor não briga pelo sucesso, escritor briga pelo êxito, que é a qualidade da obra. O sucesso, se vier, muito bem, até para pagar as contas, mas não é uma preocupação, não. Portanto, agora vamos satisfazer Samuel. Vamos lá. Gente, vamos encerrar, então. Agradeço muito ao Carreiro, em nome aqui da Biblioteca Mário de Andrade. Obrigado, Adriane, também. Foi um papo ótimo. O áudio fica gravado aqui no acervo da biblioteca. E, bom, como o Carreiro disse, agora a gente tem o lançamento dele. É isso, gente. Muito obrigado. Agradeço, idem, o convite ao Robson, ao Carreiro, que é sempre um grande prazer e uma grande honra conversar com ele, e a presença de todos. Obrigada também.